seu astral, com intimidade, informação, espaço, cultura, reflexão. Sorria que é tempo de alegria, sorria que é tempo de alegria. Esse é o espaço plural, esse é o espaço plural, esse é o espaço plural. A pluma leve das paixões que vem de dentro. Tu vem chegando pra brincar no meu quintal. Do teu cavalo peito no cabelo ao vento. E o sol clarando nossas roupas no varal. A pluma leve das paixões que vem de dentro. Tu vem chegando pra brincar no meu quintal. Do teu cavalo feito no cabelo ao vento. E o sol clarando nossas roupas. Gente, sejam muito bem-vindos a mais um programa Plural. Que bom ter a sua companhia mais uma vez. Olha, o nosso programa de hoje, a gente vai falar sobre um assunto muito legal. Nós vamos falar sobre o mercado, o mundo fitness. Gente, prazer, DJ Reca, Marcelo, Ana Cláudia, muito obrigada pela presença de vocês. E vamos falar uma coisa assim, para ficar bem claro, né? Que mercado que vem crescendo, né? São tantas as opções. Considerado um dos mais promissores mercados da atualidade, o mundo fitness ou o mercado fitness tem a área ampla, desde negócios à saúde, bem-estar e atletas de alta performance. E o mercado brasileiro, gente, só cresce, essas opções são tantas que a gente hoje vai descobrir com quem entende do assunto, né? E para isso, eu recebo hoje aqui Marcelão Teixeira, treinador campeão mundial e autor do livro Profissão Treinador, fundador do método do treino privado, e Ana Cláudia Lende, campeã mundial Miss Figure Over 45 Years em Luxemburgo. Bom, muito obrigada pela presença de vocês. DJ Reca, sejam todos muito bem-vindos. Obrigado, Ju. Obrigado, Obrigado a Ju. todos. Obrigado. Obrigada. É sempre uma oportunidade muito boa, prazerosa para a gente estar elucidando um pouco com vocês. Mas vamos falar um pouco, gente, como é que está hoje esse mercado fitness? Bom, o fitness, no sentido da palavra, né, é ginástica. E eu sou desse tempo. Eu comecei a me movimentar através da ginástica. E comecei a ver a evolução do fitness ginástica ao fitness conceito, em que foram introduzidas a parte da nutrição, da estética, enfim, começou a se ver que não era simplesmente uma coisa isolada, não era um contexto. A partir disso, houve a evolução do fitness contexto ou fitness para o fitness industrial, vamos dizer assim, virou uma indústria em volta disso, né? Virou um comércio. E hoje em dia é isso que a gente vive, né? A estética, a nutrição, a medicina, todos eles juntos tentando compor esse conceito que foi criado, o conceito do fitness. É uma coisa que é bem legal e que a gente está bem feliz, é que a conscientização em relação à saúde, e aí a gente vai falar de saúde mental, a gente vai falar de autoestima, isso toma uma proporção muito maior do que ao mero padrão estético. Eu acho que esse é um grande ponto a ser falado, né? Com certeza. Então a gente fica muito feliz, já te agradecendo a todos de estar aqui, podendo elucidar um pouquinho, né? Além da nossa relação treinadora e treinador, colegas de trabalho, atleta, nós somos um casal, né? Então a gente permeia muito por esse campo e a gente entende, e é uma missão nossa, trazer essa ferramenta, e é uma ferramenta muito potente, da autoestima.
né? Sim. Eu acho que a gente está vivendo um momento delicado, né? Um momento aí, falando de uma forma otimista, pós-pandêmico, Sim. né? Mas como otimista que somos, a gente tenta elucidar, trazendo um pouco da saúde para esse lado. Eu acho que estava faltando um pouco desse tempero, Ju. É assim, eu particularmente, vou até falar uma coisa para vocês. Vocês têm um clube de treinamento privado, não é isso? Sim. E há alguns anos atrás, assim que eu fui mãe pela primeira vez, há 12 anos atrás, quase isso, um pouquinho depois, precisamente, eu estive nesse espaço de vocês. E eu vi pessoas assim enormes, que era o meu sonho naquele momento. Porque depois que a gente é mãe, a gente quer resgatar novamente a autoestima da Aham, mulher, aham. né? Verdade. E quando eu entrei, eu confesso a vocês que eu falei assim, não, ninguém... Eu acho que as pessoas vão até rir da minha cara. Eu entrei e saí. Por quê? Porque aquilo, num primeiro momento, até assusta, Uhum. Claro. né? Você sabe que eu tive a mesma reação, né? Porque eu Jura? comecei a fazer musculação, apesar de eu ser do tempo da ginástica, né? Aham. A musculação mesmo, como esporte, eu comecei a fazer com 36 anos de idade. E eu tive a mesma impressão que você. Eu entrei, falei, nossa, que mulheres são essas, que corpos são esses? Não é pra mim, entendeu? Mas a minha vontade, ela era tão grande que ela se sobrepôs a isso. Porque, na verdade, o limite quem vai dar é você, entendeu? E aonde você quer chegar, é você que vai conduzir isso, né? E a gente, justamente, o que a gente faz hoje em dia é ajudar as pessoas a se conduzirem, entrarem nesse caminho, entendeu? Quais são os pilares hoje do clube de vocês? Eu posso te falar que se resume em valores e hábitos, tá? E por que hábitos? Porque ninguém melhora através do esforço. Óbvio que o esforço ele é comum a todos, mas, na verdade, a gente anda para frente através dos hábitos, né? E aí, quando a gente começou a pensar dessa forma, a gente falou, cara, a gente tem que seguir um caminho e ofertar uma opção diferente, né? Então, existem vários paradigmas, né? Você passou por um deles, Sim. ela no início também. E quantas pessoas também devem viver Também, isso, né? também. E todo muitas. mundo hoje pensa, infelizmente, até hoje ainda pensa o seguinte, para eu melhorar, eu tenho que abrir mão de vida social, de vida familiar, eu tenho que ver a vida passar em preto e branco, e não é verdade, né? De novo, nós somos um casal, a gente gosta de viajar, a gente gosta de gastronomia, a gente bebe o nosso vinho, só que a gente se posicionou diferente para isso, né? A gente se reeducou para isso. Então, não existe aquela coisa do mau ou bom alimento. Existe o mau uso ou bom uso. Exatamente. A mesma água que mata a sede pode matar afogado. É uma verdade. questão de posicionamento em relação a ela, né? Então, assim, antes de qualquer coisa, a nossa missão social é trazer do mundo atlético os valores adequados, a conta-gotas mesmo para cada pessoa da sociedade. É porque cada um tem um ritmo de vida e um dia a dia, né? Sim, sim. Por exemplo, eu não sei cozinhar nada. Então, assim, às vezes eu pensava assim, meu Deus, para eu ficar com o abdômen da Ana Cláudia, eu vou ter que cortar os meus refrigerantes, que eu adoro. Eu sei que é um erro, tá? Não façam como eu. E eu ficava, meu Deus, só vou comer frango, batata doce. Eu ficava, meu Deus, eu não vou conseguir viver isso. Não, você tem que adequar a sua rotina, né? Então é difícil, até no dia a dia, vida corrida, você ter que também trabalhar o psicológico, essa reeducação, né? É uma vida mais regrada, gente. Eu vou falar o seguinte, toda conduta que começa subtraindo tende ao fracasso. Então, o que é personificar? É entender quem é a Ju, quem é a Cláudia e partir dela, né? Então, o equívoco que eu vejo muito hoje é Marcelão, o produto X ou Y é bom, o treino X ou Y é bom, e eu pergunto, bom para quem? Né? Exatamente. Então, Ju, existem, na verdade, dois mundos, né? O científico e o emocional, né? Por exemplo, você falou em refrigerante, eu tenho um ritual da Mouse Beer, que é uma cerveja que os mais velhos vão saber. Ai, gente, eu tô até mais aliviada. Sim. Eu tomava Mouse Beer com a minha avó, desde criancinha. Olha. Né?
Então, se algum nutricionista chegar para mim e cortar meu malzebeira, ele está cortando o meu momento, o meu ritual, Elo, né? No seu a elo minha lembrança afetiva. com a minha avó. Então né? já perdeu. Já esse profissional ele não vai voltar, tá, Entendeu? gente? Vou avisar. Então, é assim, uma consulta só. exatamente. Voltamos a falar de pessoas. Não, que a gente. Né? Então, na verdade, eu tenho que entender, primeiro, quem mora aí nesse corpo, quem mora aí dentro, para depois ajudar o corpo. Então, não tem trabalho de fora para dentro. Tudo é de dentro para fora. E aí a gente vai montar uma historinha. Sim, e montar o que a gente faz hoje em dia, como é que a gente chegou a esse Eu conceito? cheguei lá no clube de vocês. Como é que é o passo a passo? Vamos lá, para quem está nos assistindo. É exatamente isso. Como é que a gente chegou nesse contexto? Ninguém consegue levar um projeto a longo prazo se ele não fizer step by step, passo a passo. Então, o que a gente faz? A gente monta pequenos projetos para que você se satisfaça, você se sinta realizado. Caramba, consegui atingir meu objetivo. Então, vamos lá, Ju, eu vou viajar daqui a 2 meses. Vai viajar daqui a 2 meses? Beleza, então vamos fazer um projeto para 15 dias, você vai atingir tal objetivo. Em 15 dias, é muito mais fácil você atingir um objetivo do que em 2 meses. E aquilo vai te gerando uma sensação tô feliz, eu tô conseguindo, de realização, né? perfeito. Te dá uma validação. É como se tivesse, caramba, eu consigo, em 15 dias eu consegui fazer isso, então agora, vamos lá, mais 15 dias, bora. E quando você vê, você já chegou no seu objetivo. Porque o que aconteceu? A atividade física, ou a musculação, ou sei lá, qualquer coisa ligada a esse universo, ficou uma coisa sem parâmetro. Quando isso termina? Nunca. Porque se você realmente entrar nesse mundo, é um mundo que nunca termina. Mas o que vai fazer você se motivar? Ter algum objetivo. E esse objetivo tem que ter um prazo. Entendeu? Senão você fica sem chão, você fica sem direção. Não, e sabe o que eu percebo também, gente? Hoje nas redes sociais, elas viraram vitrine, né? Para tudo. E eu vejo, assim, atletas performáticas e pessoas que postam até assim, olha como eu era, fofinha. Daqui a pouco com o abdômen todo trincado, as pernas enormes. E aí a gente acaba que eu vejo assim, eu quero ser como X. E aí paga um preço, muitas das vezes, com cirurgias. E nunca vai ser, né? E não é assim. E às vezes pode custar a própria vida. Então, é interessante a gente estar falando isso com 2 pessoas que trabalham com isso. Não só trabalham, são profissionais que também já tiveram suas premiações nessas categorias. Quais são os passo a passos e quais são os perigos nesse caminho? Né? Perfeito. Eu acho que essa é uma pergunta que elucida muita coisa. Vamos lá. A gente vai classificar em... Existem vários, mas eu vou trazer 4 perfis. Está ótimo, vamos lá. Existe o paciente, né? Esse paciente ele pode estar machucado fisiologicamente ou emocionalmente. Tá? Então, ele procura atividade física, né, para melhorar a sua autoestima. Dentro disso, existe o aluno, né, quando o paciente, a gente cuida dele. Esse paciente ele precisa de carinho. Então, a gente cuida. Então, o primeiro equívoco, né, às vezes um psicólogo fala, olha, vai fazer atividade física. E aí a vida dele piora. Porque ele é tratado como atleta. E aí a gente vai entrar num tema que é muito... A gente vai entrar num tema que é muito sério. Muito sério. Que são pessoas que são pacientes, hoje em dia, que sofrem uma pressão de atleta. Né? Então, eu não posso tratar um empresário de 50 anos de idade, estressado, né, que tem 4 celulares, parece que está tocando piano, larga um, pega o outro, com uma pressão de atleta. Né? Então, esse cara eu tenho que cuidar. Quando ele é promovido, então ele estaria para uma UTI. Quando ele é promovido para a enfermaria, ele virou aluno. Paciente, a gente cuida. Aluno, a gente educa. Porque se você é chamada de aluna, mas ninguém te ensina nada, desculpa, você é só cliente. Então, o aluno está para a informação. Então, aluno a gente educa. Quem é o atleta? É aquele aluno que se apaixona e quer realizar as vias de fato.
atleta, a gente treina. Mas antes disso, a gente tem que explicar que eu não vou para uma Olimpíada porque eu pulo daqui até essa mesa. Isso até foi uma coisa que, na minha vida, Isso tem enquanto um preço. atleta... Desculpa te interromper, meu amor. Na minha vida enquanto atleta, me elucidou para tudo. Porque quando eu estava no auge, assim, que eu competia, eu fiquei 8 anos competindo direto. E naquela época eu não era nem um pouco parecido do que é hoje, né? Não tinha mulheres fortes, nem nada disso. Era um tal de cutuca daqui, cutuca dali, eu era um ET. Né? E aquilo me incomodava muito, porque eu falava assim, gente, pô, né, será que... Aí ele um dia virou para mim e falou assim, Cláudia, você tem que entender que você é uma campeã mundial. Você já viu algum campeão mundial ser normal? Você não pode ser normal, você tem... E o meu esporte em especial é um esporte que eu levo o meu esporte para tudo que é lugar, que é um esporte físico. É um esporte estético, por mais que muitas vezes não seja tratado como padrão de beleza, mas ele é um esporte estético enquanto meu esporte, porque a gente tem um parâmetro a seguir. Sim, tem regras. Entendeu? Né? A gente tem uma regra. vestidos, Então, tem tudo. eu tenho que ser o melhor que eu possa ser dentro daquelas regras, dentro daquele padrão. Entendeu? E que é muito confundido com o padrão de beleza. Sim, verdade. sim. Porque, na Porque- verdade, a mulher, falando de musculação, né, ela paga o preço até da sua beleza para realizar esse Sim, sonho de atleta. sim. Mas Eu, sabe eu que não me sinto vejo bonita também? na época de A gente campeonato. está com tanta Nunca. pressa de ficar com esses corpos das pessoas que a gente admira, né? Que a gente está submetendo a bota silicone na panturrilha, bota no glúteo e seca e faz lipo e faz, mas não sei. Gente, além, às vezes, do nosso próprio limite. Isso eu sou totalmente contra, porque Não é? assim, é porque Me as pessoas choca perdem Sim. a noção, né? O Ninguém parâmetro. quer galgar o passo a passo. Por exemplo, eu queria até que você falasse agora, aproveitando disso, que você é uma pessoa que também tinha um corpo antes de entrar para o fisiculturismo, é um corpo de uma pessoa normal. Como é que foi essa sua evolução? Como é que você foi parar no fisiculturismo? Na verdade, eu sempre gostei do fisiculturismo, né? Aham. Isso é uma coisa já, sei lá, desde que eu me conheço por gente, desde a adolescência, eu sempre gostei. Só que na minha época, da entrega à idade, né? Na minha época. Isso é bobagem, isso é bobagem. Na Se você, minha eu acho que época. você está regulando comigo. Vamos pular essa parte. Ontem, Na minha época não existia um meio termo da musculação feminina. Só existiam as mulheres muito fortes, que eram as bodybuilders, ou não existia. E entrou a ginástica e tal. Depois que a coisa começou a evoluir, e eu tive neném, aí eu conheci a academia que ele trabalhava. E fiz a mesma coisa que você. Entrei e saí correndo. Eu falei, não, isso não é pra mim. Ana, já gostei Verdade. muito de você, Ana. Olha, meu coração está até acalentado Ai, aqui ouvindo gente. isso. Mas aí o que aconteceu? Como ele era atleta Ah, e um excelente treinador, sim, ele acabou me... famoso. Né? Aí a gente acabou indo, ele ficou muitos anos competindo e negando a mim. Não, você não está pronta, você não está pronta, você não está pronta. Eu só fui competir acho que 6 anos depois que eu comecei a Com- treinar. É. 6 anos depois que eu cometi. 7 anos. É. E aí foi. Aí ele virou treinador e eu virei atleta. Agora, vem cá, gente. Quando a gente fala de fisiculturismo, a gente chega a um corpo que a gente vê É um extremo. um extremismo, né? Da Sim. fisiologia corporal. Aham. A minha pergunta é, muita gente fala assim, aquilo ali é pura bomba. Ninguém chega a isso numa vida normal. Vamos desmistificar isso? Com Vamos lá. certeza. Fala Primeiro pra que, mim. vamos lá. Primeiro que se o fator determinante fosse realmente hormônio, hoje metade do mundo seria, né? Porque isso está bem banalizado, existe um mercado completamente sem controle disso. E é um demérito aos anos de O disciplina de um esforço, atleta. o esforço de um atleta. É óbvio que eu não vou dizer que isso não existe, tá? Seria um desserviço social aqui falar isso. Eu não digo não para nada, eu digo sim para responsabilidade. Né? E hoje eu me preocupo muito com isso, porque os detalhes, a simplicidade foi subjugada. O que eu quero dizer com isso? Se eu te atendo amanhã, eu vou chegar para você e falar, Ju, você vai beber 6 copinhos d'água desse por dia, tá? Separado das suas refeições sólidas. Você vai se exercitar 20 minutos
por 2 semanas e depois a gente vai voltar a conversar. E você não vai voltar, porque você vai achar que ele falou pouca, só isso. Não é possível, Não é eu não vou possível chegar que eu vou Tá nunca conseguir com uma alguma Ana. coisa com isso. Porque- Não é possível. O menos, gente, é Mas mais. é porque as pessoas querem ver o Entendeu? resultado para ontem e elas não acreditam Não é o no que você- esforço, naquilo que você abdica ou até se dedica. Exatamente. Exatamente. Por isso que elas Prioridade, né? estão voltando sempre para o final da fila. Entendeu? Você pode pegar qualquer revista ou mídia social, o que mais vende é a dieta das 7 noites, da lua. Gente, é um tal do tipo sanguíneo. É, não, é. São tantas Intermitente, aí linhas, tu né? fica 12 É só a horas gente sem fazer uma comer, analogia. não faz Desculpa. Nada. Casal. Casal Coisa de casal, eu sei como Casal que é isso aí. atropela. Mas vocês estão em casa, É. gente. Plural É só é a isso, gente- é o encontro de casa. Que bom. É só a gente fazer uma analogia com tudo aqui, né? Com a sua profissão, com a profissão deles, com a dela. Será que se a gente mudasse a cada mês, a gente teria algum êxito? Com Na atividade certeza que não. física não é diferente, entende, gente? Não tem. Eu acho que tudo pode ser usado, sim, desde que caiba, né? Suplemento, por exemplo. Por que começa com su? Porque é um sufixo, não é um prefixo. Tá? Mandou contrário, bem, é- Marcelão. Então, Gostei dessa. mas hoje as pessoas elas consomem cápsulas pós. Mas há quanto tempo você não come uma manga? Ih, Quem está nos assistindo? Quanto tempo que não come um caqui aqui? Não é. Entendeu? Então, assim, isso tomou uma. E aí, ok, né? Tem a indústria, tem o comércio, eu entendo tudo isso. Mas nem tudo que é comercial é profissional. Tem. uma outra pergunta, que a gente vai ter que fazer um intervalinho comercial. Reca, já se preparem. Toda pessoa, para atingir uma estrutura de resultado, ela necessariamente ela tem que suplementar além da atividade física? Não. Vai. Não. Ou então faz em coro? Não. Não, mas Na verdade, o que vai determinar, como ela falou, né? A gente tem um objetivo, né? E entre você e o seu objetivo, nós temos as ilhas. E o que vai determinar quais ferramentas serão usadas é o êxito ou o fracasso. Então é simples assim. A gente tem um cálculo, um questionamento, né? Orgânico. Quais ferramentas usaremos? O treinamento X, a conduta alimentar Y, a estratégia H. E aí, chegamos? Sim, não, por que não? Por que sim? E aí a gente vai usando as ferramentas de acordo, mas sempre quem vai ditar isso é o teu resultado. O problema é colocar isso antes dessa resposta. Entende? a coisa Aí começa você ao está... Exatamente. Hoje a gente recebe clientes que chegam lá com um saco de coisas. E aí eu pergunto, me explica um disso. O médico lá disse, a menina lá falou, mas eu esqueci. Gente, isso Tá é muito entendendo? verdadeiro, porque hoje a gente encontra até na padaria suplementação. Sim, sim. E assim, é uma coisa que você. Aí já vem assim, com um rótulo dizendo assim: para queima de circunferência abdominal. Aí a pessoa, pum, pega esse frasco. Esse aqui trabalha os níveis de testosterona. Vou pegar esse, mas também é bom para queimar. Então, assim, quem são? Qual é a hora, né, das pessoas buscarem esse tipo de suplemento? Quando usar? Eu acho que, pelo que vocês estão falando, e muito maravilhosamente bem, eu acho que a primeira é uma questão de consciência, de reeducação, de ter um objetivo a curto prazo para que você também não se desmotive Sim, e claro. alcance um resultado. Isso aí. E avaliar com um profissional que realmente entenda do assunto se é necessário além da alimentação, que é claro que tem que ser balanceada, tem que ser ajustada a dieta, se há necessidade de hormônios, suplementos, né? Porque nem sempre, aquilo não pode ser uma regra para todo mundo. Eu já te garanto que para 99% das pessoas não precisa disso. A ordem tá ao contrário, entendeu? Tudo se inicia no movimento, entendeu? Se você não se movimentar, como é que a gente vai saber como é que você funciona? Entendeu? A natureza do ser humano é através do movimento, entendeu? Então, a gente aprende a andar, a gente aprende a correr, a gente aprende a fazer ginástica, a gente aprende a fazer musculação, tudo através do movimento. Então, você tem uma linha, né? Você tem um limite de movimento.
O meu limite chegou, meu movimento chegou num limite. Daqui para frente eu não estou conseguindo ir mais sozinho. É a hora de eu me dar alguma coisa, algum plus. Pode ser uma vitamina, pode ser um suplemento, pode ser qualquer coisa. Tem uma Pode ser uma gama terapia hormonal, pode desde ser uma que terapia de hormonal, forma Quem é o entendeu? responsável. profissional que melhor pode avaliar isso? Para uma pessoa que busca um corpo O de alta próprio performance. treinador, que é a pessoa que está com ele o dia inteiro. Vamos lá. Entendeu? Legal essa pergunta, porque assim, teoricamente, seria o médico. Mas o profissional de saúde que mais conhece do paciente é o treinador. Você vai a uma consulta Tem. médica mensalmente, de 2 em 2 meses, de 3 em 3 meses, o teu treinador está com você todo dia. Full Se time. ele for um bom treinador e consciente, ele vai entender os teus limites, a sua evolução muito mais rápido do que o médico, que só vai te ver daqui a 3 meses. Entendeu? Então, Querendo e aí conferir e as ele medidas. otimiza o tempo. Sim. Seus exatamente. índices, né? Sim, exatamente. porque nós temos clientes que estão conosco há 10, 20 anos. Então eu sei se ela foi no banheiro. Eu olho e falo, pô, tá brabo, né? Porque o nome disso é convívio. É né? verdade. Convívio. A gente trabalha com sensibilidade. Né? E, de novo, eu não trabalho com corpos. Eu trabalho com quem habita os corpos. Eu trabalho com as muito legal pessoas. isso. Então, eu percebo o temperamento, eu percebo a depressão, assim como a ansiedade. Isso é uma característica minha. Né? Eu gosto dessas matérias. E eu vi tudo isso no meu trabalho justamente por existir o ser humano. Né? Então, de novo, eu parto de dentro para fora. Mas por isso, Marcelão, que o seu clube de treinamento privado é uma referência. Porque você bom. não é simplesmente uma pessoa que observa o resultado do corpo que todo mundo quer. Sim, Mas você entende que cada um tem a sua peculiaridade. Claro. exatamente. E aí, a partir daí, desse olhar clínico, generoso, enxergando como um indivíduo que tem necessidades psicológicas também, né, atreladas Sim. àquele Baixo no resultado, tempo. você consegue dar a melhor atenção e, consequentemente, a pessoa sai dali mais satisfeita, feliz, grata, que é o que importa da vida, né? A gente fazer o bem. Verdade. Gente, Verdade. o papo tá delicioso, mas eu vou ter que chamar o break. A gente volta já. Reca, é com você. When things go wrong, when I stand up for less, and there is a song, go home. Esse é o Espaço Plural. Quem nunca sonhou com um evento inesquecível? Aquela experiência extraordinária. No sítio Além do Sonho, contemplamos em meio à Mata Atlântica um espaço de 11.000 metros localizado na Ilha de Guaratiba, um projeto de paisagismo único. Um local indescritível, exclusivo, sofisticado, pensado exatamente para você, com total infraestrutura, gastronomia de excelência e infinitas possibilidades de decoração e tipos de evento. Venha compartilhar conosco de momentos além dos sonhos. Aqui, o seu sonho é a nossa prioridade. Esse é o Espaço Plural. Ai, meu Deus do céu, que delícia. Voltamos, meu povo. Gente, quais são as atividades que trazem, assim, para uma pessoa que está com um sobrepesozinho, pela vida cotidiana estressada, que com essa pandemia ficou sem coragem de ir para uma academia, retomar a vida que às vezes até levava, de estar lá? Qual é o melhor caminho a seguir para evitar lesão, para que a gente também tenha um psicológico saudável? Fala para mim. Bem, primeiro a gente tem que explicar bem o que é atividade física e o que é exercício físico. Né? Porque quem está vivo está em atividade física. Né?
O cara que está dormindo hoje, agora, ele está em atividade física. Então, a gente precisa entender que existe o momento e o planejamento. Qual é a diferença? Nós formos agora dar uma caminhada num pôr do sol, o resto do nosso dia vai ser melhor. Isso é um momento, né? Completamente emocional. O planejamento ele deve ser racional, para que você tenha o que eu chamo de alegria e felicidade. A alegria é o momento, a felicidade é construída. Então, você tem que ter um plano racional para a tua felicidade lá na frente e a tua pílula da alegria, que é o momento do dia, né? E por que eu gosto de classificar dessa forma? Porque se a gente vive só no racional, objetivando lá na frente, a vida fica em preto e branco. Porque você não tem o teu momento alegre. E se você vive só de pílulas de alegria, você também não chega a lugar algum, né? Ao contrário, hoje existem pessoas viciadas em endorfina, em serotonina. Então, a pessoa que hoje tem que correr 4 horas, ficar de cabeça para baixo, depois fazer mais 10 quilômetros, nadar não sei quanto, para ter um dia mais ou menos, essa pessoa está viciada em serotonina e endorfina. Ela tem que desmamar isso, porque o próximo quadro pode ser uma depressão. Tá? Então, esse é um ponto. Agora, como começar respondendo a tua pergunta? Periodização. Ela precisa de um profissional. Porque, por uma questão lógica e matemática, ela vai associar o mais ao melhor. Então, em via de regra, o que acontece? Ela passa a comer um tomate e ela quer fazer coisa do arco da Correr velha. 20 horas. Ela pensa matematicamente. Tá vendo, né, Reca? Como é que funciona? Né, amor? Então, eu acho que a ideia primeiro ponto, é entender que não é uma equação simples de matemática. É uma equação bioquímica. E aí a Cláudia vai falar muito bem sobre isso, né, amor? Vamos lá. Ele jogou a bola para você. O que está falando para dizer é o seguinte, que a gente tem que entender a individualidade de cada pessoa e como encaixar esse momento na individualidade de cada um. Por exemplo, a Ju trabalha 20 horas por dia. Qual é o melhor momento que a gente possa encaixar esse tipo de... Introduzir, não é nem introduzir, né? Que depois a coisa vai tomando volume e vai. Mas como é que a gente pode introduzir? Então a gente vai ter que estudar a Ju. A Ju gosta de dormir, a Ju dorme mal, não sei o quê. A Ju adora um refrigerante. É porque manhã, assim, a tarde, coisa à não é noite. tão simples, né? A coisa é um quebra-cabeça, entendeu? Sim. Se trata de uma pessoa que tem uma vida diferente, uma rotina diferente. E vai ser sempre artesanal. Tá? Exatamente, é uma coisa As estratégias artesanal. coletivas, elas funcionam muito bem, eu respeito todas, mas para te tirar da inércia. Vai chegar a um ponto que você vai ter que seguir teu caminho, né? Então, assim, aí tem aqueles apaixonados, né, pelos esportes coletivos, ok, né? É uma opção, sim, claro. Mas se a sua opção for melhorar a sua estética, a sua performance individual, você tem que ter um bom mentor, eu diria, né? Para olhar para você, olhar para a tua verdade. É uma coisa difícil. Se hoje eu pudesse, eu teria um para mim. Eu acho que é muito difícil você se olhar, né? A tendência é a gente estar olhando sempre um espelho, né? A gente, quando vai numa mídia social, a gente vê algo que nos agrada, a gente deseja aquilo, né? O que não há mal algum, né? A gente só não pode esquecer de quem nós somos, né? Então, ok, eu tenho minhas referências. Eu acho que um ser humano, ele é muito bom como uma referência, né? Como uma inspiração. Mas quando ele vira um parâmetro, isso Você fica se complicado. perdeu no Você se caminho. perde no caminho, justamente. Reca, você já se viu assim com algum desejo desses corpos que a gente vê aí maravilhosos? Conta para mim a tua experiência, Reca. Sim, era exatamente o que eu queria comentar sobre o que o Marcelo falou, que tem que ter individualidade de cada um, né? Eu tenho uma rotina totalmente diferente daquela pessoa que trabalha dia de semana dentro de um escritório, né? E eu, diferente da maioria das pessoas, tenho muita dificuldade em ganhar peso, né? E vejo muitas pessoas comentando, mas queria muito. Não é bom também, então nenhum extremo é bom, né? Então, quando a gente tem
se sente fora, né, de um certo padrão, a gente não tem que querer se encaixar em nenhum padrão. Mas, ao mesmo tempo, eu também fico nessa de, nossa, preciso ganhar peso, da mesma forma que quem quer, né, perder peso. Então, eu acho que a gente tem que entender o nosso corpo. Meu sonho era ter um corpo igual da Ana, eu malhava pra caramba, até que eu entendi que o meu biotipo não é esse, e tá tudo bem, e aceitei, né, o meu corpo. Você hoje busca algum treinamento específico para esse objetivo que você... Hoje eu quero saúde. Sabe o que Exatamente eu o que o penso Marcelo também falou. sobre isso? É muito interessante a gente também se amar. Claro. A gente perceber o quanto nós somos lindas, né? Por exemplo, tem mulheres que têm os ombros muito largos e aí querem ficar um caniço. Fica desproporcional. Eu acho que tudo é o bom senso. É ter um bom profissional, como o Marcelo, a Ana, mas você também tem uma percepção da sua genética, né? Do seu biotipo. Exatamente. Eu vou ter as costas largas, eu vou ficar muito magrinha, eu vou ficar tipo um funil. Então, assim, busca um padrão que te satisfaça, porque, primeiro, a gente não tem que buscar os padrões do outro. Sim, que a né? beleza é uma coisa Perfeito. pessoal, A gente né? tem que se olhar no espelho e dizer, meu Deus do céu, eu me pego, não é não? E a gente ser feliz e buscar aquilo ali. Mas nada de neura. Sim. Eu acho que tem que ser leve, tem que ser uma consciência a partir de uma aceitação. Como você mesmo falou, você agora desencanou, né, Reca? Entender até onde é possível fisicamente que seu corpo consegue chegar, adaptando com a sua rotina, né, com a Sim. sua vida, do que você querer uma coisa que você vai ficar frustrado, porque você vai tentar e vai ter muito mais dificuldade de conseguir. Você acha também, Reca, que você, como DJ, né, você trabalha muito à noite. Essa troca de turno, a sua vida assim ser um pouco diferente, você acha que também alguém já te falou que isso pode ter alguma relação? Marcelo, fala pra mim, faz uma anamnese rápida aí Não. da... Total. Total. Essa é até uma dúvida, assim, né? Eu sei que o sono é muito importante pro corpo, e se você trocar, né, e começar a dormir durante o dia, faz diferença, não faz? Não, total. E assim, é legal falar sobre isso, porque da mesma forma que você tem dificuldade, né, de ganho de peso pelas suas noites de sono, o mesmo acontece com quem quer emagrecer. Exatamente. Tem Olha muita só. gente que tem dificuldade, ou também tem uma pegada profissional, né, de noite, e também tem a mesma dificuldade de emagrecer. Mas aí entra a coisa da gente montar uma coisa para você, entendeu? Pode ser que o que você sonha não aconteça, porque de repente você tem um parâmetro X, mas com certeza seu corpo vai melhorar, entendeu? O que importa é o que precisa é ser organizada a sua rotina. Eu achei muito Entendeu? interessante isso que vocês falaram, de montar, né, aquilo que tem a ver com a rotina da Ó, pessoa. quer ver uma né? coisa engraçada? Durante muito tempo eu competindo e tal, e cada campeonato, por exemplo, existem federações, americana, europeia e tal, e cada federação exige um padrão de físico. E a gente falava assim, pô, vamos montar um corpo para aquele campeonato? Então a gente montava com o pai. Todo mundo, como é que vocês vão montar um corpo? A gente fazia um treinamento, uma alimentação, uma rotina de sono própria para que meu corpo chegasse num dia tal, aquela coisa do objetivo. Isso Sim. daí foi uma coisa que acabou com o meu mundo, não ter um campeonato para fazer. Enfim, mas vai aparecer, gente. Mas o que acontece? É aquela coisa de ter um objetivo, né, e da gente construir um corpo para cada campeonato. Porque cada federação, cada campeonato era uma história a ser contada. Teve uma vez que a gente foi competir e aí apareceu um outro campeonato, tipo 1 mês ou 2 depois, né? O que a gente fez? Eu tinha que mudar meu corpo todo. Meu E aí a gente fez de 1 dia 2. Ah, Eu acordava, treinava, comia, dormia. Aí era um dia. Isso daí eram 12 horas. Aí acordava, comia, dormia. Entendeu? Então, em um mês, eu fiz 2 meses para mudar o meu corpo para aquele objetivo que eu tinha no outro campeonato. nossa, Entendeu? vamos ver o que os nossos internautas pensam sobre esse segmento aí, fitness. Oi, me chamo Evandro, eu queria saber, na pandemia eu engordei muito, não sei se porque eu tô mais velho, hoje em dia eu tô com uma dificuldade de emagrecer gigante, o que eu poderia fazer? Oi, meu nome é Flávia, eu gostaria de saber qual tipo de suplemento devo tomar para ganhar massa magra. Oi, meu nome é Cristiane. Eu gostaria de saber, eu tô malhando, só que eu não consigo pegar massa muscular. O que eu preciso fazer para conseguir pegar músculo? Oi, meu nome é Wellington. Eu queria saber se eu posso tomar whey antes ou depois do treino. Vamos lá, Marcelão e Ana. O whey.
Então, o whey é muito bom, né? Para quem vende é ótimo, né? Tô brincando. Claro que tudo tem seu... De novo, né? Como já foi dito aqui, tudo tem o seu valor. Mas você reparou, eu acho que o mais importante, claro que a gente vai responder todos, Claro. mas o mais importante é perceber como é que está o coletivo, né? Ninguém falou de nada simples, né? É o whey, É o suplemento. Não está conseguindo emagrecer. São, assim, pessoas que, se não entenderem o mecanismo, né, do beabá da coisa, Vão consumir um monte de produto. são presas fáceis do comércio. Exatamente, né? da indústria. Exatamente isso. Porque ali tem que ter um planejamento. Então, assim, eu não tenho como dar uma resposta. Eu sou muito chato para a resposta, essa é a verdade. Porque eu sou muito responsável pelas minhas respostas. Claro. Então, eu nunca dou uma resposta em si, nela mesma. Né? Não teve uma pergunta aí que seja uma resposta unificada. Né? Para a primeira, como eu faço para ganhar massa muscular? Né? Porque está fazendo musculação, mas não consegue a massa Pois magra. então, assim, resumindo, né? Sendo Claro. bem o mais rápido possível. Como é que é o metabolismo dela? É lento? É intermediário? É acelerado? Não sei. Né? Então, já seria negligente em falar, bota peso no leg press, bota peso não sei aonde. Não. Precisaria conhecê-la para isso. Né? E aí, vamos lá, efeito dominó. Né? Vai comer o quê? Depende do metabolismo, depende do movimento. Deveria ter um questionamento orgânico de umas 2 semaninhas para ter o mínimo de ferramenta técnica para montar um planejamento. Então, assim, e aí vamos lá no do whey. Antes ou depois? Me parece que hoje, pelo que eu entendi, pelo que eu vi, nem antes nem depois. É muito artesanal, gente, entendeu? É uma coisa muito... É o que a gente fala sempre. O melhor método de começar qualquer coisa é procurar um profissional, um bom profissional, entendeu? Que te faça uma anamnese, que entenda como você funciona, a sua rotina. Não é tão simples assim. Faz isso, faz aquilo, entendeu? Eu vou falar uma coisinha técnica rápida, mas que sirva aí para sinal amarelo para a galera. Uma medida de whey, um scoop de whey, ele equivale aproximadamente a um bife, né? Uma carne de frango, ou enfim, aproximadamente a um bife de 100 gramas, que lá no produto final vão dar aí em torno de 20 gramas de proteína. Só que existe uma coisa chamada empilhamento, e aí os médicos e nutricionistas vão falar disso melhor do que eu. Tá? Empilhamento, o que é isso? O que você come agora, você não absorve agora. Então, se você não entende essa velocidade de absorção, que é diferente do time que você está ingerindo, você gera o empilhamento. Então, o mais importante hoje das pessoas ingerirem pouca ou muita proteína é entender isso, porque isso está aumentando o ácido úrico do pessoal, isso está intoxicando o sangue. Então, assim, o que eu quero alertar aqui? O buraco é muito mais embaixo. Né? Hoje em dia se faz brigadeiro de whey, se faz não sei o que de whey, e eu não tenho, de novo, nada contra o whey. Tá? Eu só tenho a favor, mas eu sou um educador. Então, eu preciso alertar. Eu vim aqui para alertar. Então, olha, fica a dica, sigam, acompanhem melhor o trabalho do Marcelão, da Ana, que é um trabalho realmente artesanal, diferenciado, e que realmente vai te levar ao caminho ideal, com saúde, bem-estar, que é o mais importante de tudo. Eu vou chamar um break rapidinho, mas o plural volta já. Reca, solta o som. Esse é o Espaço Plural. Home Furniture, um novo conceito de móveis artesanais para engrandecer seu espaço. Uma empresa familiar há mais de 20 anos no mercado. Produção 100% artesanal, com desenhos exclusivos e sob medida. Venha conhecer, visite a nossa loja. Home Furniture. Aqui, seu móvel é o seu melhor detalhe. Esse é o Espaço Plural.
Juliana tá on, meu povo. Vamos retomar aqui o assunto. Ana, vamos dar uma olhadinha no seu processo evolutivo. Que coisa fantástica. Solta o VT, por favor, editor. Fala pra mim, Ana, qual o intervalo de tempo de uma foto para outra? Se você quiser ficar até em pé aqui do lado, não tem nenhum problema. Vamos lá, hein? Aqui eu tinha acabado de ser mamãe. Nossa, aí, já adorei essa etapa aí, me representa. Agora me diz pra ficar naquele ali com quanto tempo? Foram anos. E eu queria antes, ele que me atrasou um pouquinho, né? Qual Mas o tempo foram mais ou menos entre um e o outro, assim, um intervalo? uns 15 anos? Por aí. Por aí, uns 15 Aí anos. foi sua primeira competição de... Não, aqui eu fui campeão mundial. Isso daqui foi em Luxemburgo. A primeira, acho que não sei se tem aqui. Eu acho que eu mandei uma foto, mas não sei se Vamos veio. ver a próxima. Esse foi meu último campeonato. Esse Nossa. foi na Alemanha, em 2019, antes da pandemia. Bem recente. Ana Bem do recente. céu. E é legal, assim, esse esporte, as pessoas acham que... Muita gente pergunta pra mim assim, nossa, quantos quilos você tem que levantar? E não é uma arte. Tem uma coreografia, uma coisa bonita, sabe? É de salto alto, é uma coisa bacana. Mostra um lado, né, Isso é do toda uma corpo, mas tem uma coreografia. sensualidade, a feminilidade. E o legal é que você mostra a sua personalidade. Eles te proporcionam isso, entendeu? Então você chega no palco, você pode dançar, você pode fazer uma performance atlética, enfim, tem vários tipos Os competidores, quando chegam num campeonato desse, que avaliações são feitas? Depende da categoria. A sua, qual é a sua? A minha categoria ela é um Y, né? Então eu tenho que ter uma proporção entre ombros e pernas, né? Então eu tenho que formar um corpo em formato de Y, entendeu? Olha, o meu deve estar um Z. Quer falar alguma coisa? É porque a categoria dela é uma categoria que ela precisa estar bem simétrica, que foi uma coisa que você falou, né? Essa tua noção de simetria. Porque o que é interessante é o seguinte, num campeonato de musculação, todo mundo é musculoso. Então, assim, não é o maior que ganha, é o melhor. Tá? E a gente tenta trazer essa ótica também para o não atleta, né? Porque, principalmente a mulher, quando ela inicia na musculação, claro, ela vai ter um tônus muscular melhor, aquilo vai aprimorar colágeno, e ela vai receber muitos elogios. Só que chega um ponto que sai a engenharia e entra a arquitetura. O que é isso? É o retoque. Não é quanto mais melhor. Então, hoje a gente percebe, e aí foi quando a Cláudia ela queria já competir, né? Mas ela tinha um volume. No início do esporte, ele é muito volumoso, porque você fica realmente com uma retenção hídrica muito grande. Mas só o tempo, e aí isso é importante, só o tempo ele vai te dar o acabamento. Né? Não como só toda no obra, esporte, né? mas para qualquer corpo, entendeu? Você vai lapidando, você tem né? um tempo das coisas acontecerem, entendeu? As Tem mais pessoas são muito fotos? imediatistas, todo mundo quer tudo para ontem, né? E É não é a verdade. gente. Olha essa foto, Ana. Essa que foi linda. daquele outro lá do Muito campeonato. linda. Foi Tem em mais, Luxemburgo. diretor? Sem mais falar foto? que Essa foi a mesma. Essa é a mesma, muito linda. eu sei que eu sou meio Olha, babão, Ana. mas... O marido é babão, é exigente. Como é que é a relação? Marido, mulher, treinador e atleta. Meu Deus. É complicado. É tenso, é É bem tenso. complicado. Esse são já foi, várias esse é um entidades, outro né? corpo. Esse já é um corpo menos definido. Foi um campeonato que a gente fez em Tampa. Então era um corpo mais feminino, que eu digo, é um corpo menos definido, né? Menos seco, vamos dizer Ana, assim. e vem cá. Deixa eu sentar. Como é que é, então? Me conta o Marcelão como treinador, meu Deus, porque ele deve pegar pesado com você, né? Ana? Mas eu sou atleta também, eu sou complicado. Aí você fala assim, não, aqui eu já sei. É tipo isso, Ana? Mais ou menos. A gente, quando é porque assim, um treinador, tanto para um atleta quanto para um aluno, ele vai ter uma ótica diferente. É verdade. Entendeu? Porque a gente se enxerga de uma forma, a outra pessoa que está do lado de fora te enxerga de uma outra forma. Entendeu? E assim, nem a gente, nem ele, nem o treinador vão ter a melhor resposta do que o espelho. Sim. O espelho vai mostrar para você. Outro dia eu até falei isso. Sua casa tem muito espelho? Não, porque tem academia. A academia tem espelho para Você caramba. já tá até enjoada, né, Ana? Não dá para ter tanto espelho. Mas tem. E todo dia eu tô lá me conferindo. Mas o que eu vou falar é legal. Assim,
o que vai te dar a melhor resposta é o espelho. O espelho vai traduzir o que você fez ontem, anteontem, antes de anteontem. O espelho não é o momento presente. O espelho é o que você fez no passado. Sim. Então, ele vai refletir o seu passado, entendeu? Então, a partir do momento que você começa a fazer um histórico das suas condutas, tipo assim, acordei, estou me sentindo super bem. O que eu fiz ontem? Dormi bem, tomei bastante água, comi frango, não tomei Coca-Cola, então estou me sentindo melhor. Sei. Poxa, então já tem esse relato. Poxa, essas coisas me fazem bem. O espelho me respondeu isso. A musculação, ela é uma atividade que ela agrega tanto para o objetivo de quem quer emagrecer, como para quem quer crescer ou definir ou fazer uma hipertrofia, gente? É ainda a melhor atividade? O que eu vou falar aqui é muito contraditório, mas principalmente para emagrecer. É mesmo? Principalmente para emagrecer. Porque as pessoas com exceção dela... Tá vendo, Reca? Você é uma exceção, mas Com toda exceção à regra é dela. boa. Tem que me treinar, hein, A maioria das pessoas se preocupam com a segunda pergunta, que é como eu emagreço. E por que eu falo segunda pergunta? Porque a primeira seria como eu paro de engordar. Entende? Entendo. Ninguém se pergunta isso. É verdade. Então, isso tem a ver com o que a Ana explicou, né? O agora, a gente está só vivendo ele, mas ele não foi criado agora, né? Como a gente enxerga essa ilusão, né, de que o agora que a gente vai fazer algo que aconteça no agora, as pessoas, como elas veem, elas se preocupam muito com o seu emagrecimento, mas elas se esquecem de perguntar se essa gordura não estava aqui, aonde foi, por qual caminho eu percorri que a trouxe aqui? Meu Deus, melhor nem lembrar, senão vamos para o psicólogo. Jesus. Sim. E essa é o grande trunfo, um deles, né? Esse é o grande trunfo da musculação, né? Então, um dos paradigmas que diariamente a gente quebra é achar, malhar, fazer musculação é para quem quer ficar forte. Não, é isso que eu ia falar. As pessoas confundem massa muscular com volume muscular, entendeu? Então, tu diz, eu preciso ganhar massa muscular. Massa muscular é uma coisa, volume muscular é uma outra coisa. Vamos fazer uma pergunta bem leiga da Juliana aqui, que não entende muito nada, quase nada. Eu quero ficar com uma coxa maior. Qual é o termo para isso? Hipertrofia de coxa. Então eu tenho que chegar e dizer, olha, gente, quero fazer uma hipertrofia de coxa. Eu posso fazer uma leitura rápida do teu biotipo? Pode? Meu Deus do céu, meu povo. Tem algum psicólogo aí já nos bastidores? Vamos lá, Marcelo, Vamos lá. Tô brincando. Pelo que você, né, colocou, e assim, você não falou coxa à toa, né? Tem um psique aí. Tem, Não porque quando eu estava fazendo academia, as pessoas falavam assim, você tem muito volume de glúteo, mas o seu quadríceps tinha que ser mais trabalhado. Isso ficou comigo. Então, a musculação, lembra que eu te falei, a musculação não é o maior que vence, é o melhor. E como é que você vai preencher, como é que a gente vê a musculação? Como um grande quebra-cabeças. Né? Algumas peças você tem, né? Então, vamos lá, o glúteo, né? Qual é a peça que falta? Eu que te pergunto, Marcelo. A coxa. Então, a gente deve fazer uma estratégia para melhorar a médio prazo a sua simetria. Entende? E essa individualidade, só quem te dá é a musculação. Obviamente, a gente tem que ter estratégias diferentes. Porque o grande lance é você acordar, o que eu quero? Hipertrofia da minha coxa, para quê? Sempre se perguntar, para quê? Para melhorar a minha relação glúteo-coxa. Tá? Então, o que eu tenho que comer para isso? E o que eu tenho que fazer? Entende? No outro dia, a mesma coisa. O que eu quero? Secar meu tronco. Ok. O que eu tenho que comer e o que eu tenho que fazer? Então, perceba que não tem nada solto. Por isso que eu não dou resposta solta. Seria leviandade da minha parte falar isso é bom ou é ruim. Né? O ideal, bom, é então, ruim é para quem? avaliar o todo, Tudo tem que estar inserido numa estratégia, entende? Não, muito legal. Mas, gente, vocês que estão aí vivendo aí, rodando o mundo com as novidades, acompanhando a Ana. Fala. Calor humano. É? Vou explicar por quê. O modernismo,
trouxe muita ferramenta, né? Mas no meu início, as academias eram de bairro, não tinha toda essa força, mas as pessoas se falavam, né? Um olhava para o outro, um combinava de treinar com o outro. Então, assim, era um volume muito menor de pessoas, mas a gente aprendia muito mais, sabe? E hoje, a coisa cresceu, óbvio, isso é um mercado. A gente vê as grandes redes, né? Sim, Mas isso os já... grandes equívocos, desculpa te interromper, tá? Ela sempre pede desculpa quando ela fala comigo. Normal. O que eu quero dizer é o seguinte, a coisa cresceu, mas nem tudo que cresce melhora a informação. Existem 3 estágios da informação que são confundidos hoje, né? Primeiro é a informação propriamente dita. Segundo é o conhecimento, que é a prática da informação. E, por último, a sabedoria, que é a boa prática do conhecimento. Porque ninguém começa um conhecimento acertando. A gente começa praticando até chegar à sabedoria. E onde é que mora o perigo nisso? Hoje está se confundindo o primeiro estágio, que é a informação, com a sabedoria. Então, o cara lê um negócio, ele vê um vídeo, e, obviamente, eu também estudo nessas ferramentas, mas não dá para eu sintetizar a sua carreira, por exemplo, num vídeo que eu vi de 10 minutos, né? Entendo. Então, mas eu sou otimista. Eu também. Eu sonho acho que eu ainda vou ficar com um corpo bem melhor do que hoje. Eu não vou dizer o da Ana, porque aí eu não teria aprendido o que vocês praticaram aqui com a gente, que é a questão da consciência, da aceitação e dos nossos limites, né, Reca? A gente entender que o nosso biotipo vai chegar em algum momento a um limite também, que é normal, e que cada um tem o seu, e a gente tem que se aceitar desse jeito. Ser a sua melhor versão, né? Em tudo, né, Acho que Marcelo? esse é o caminho. Gente, o programa foi maravilhoso. Infelizmente, estamos chegando ao fim. Marcelo, Ana, Reca, olha, muito sucesso para vocês, gente. Muito obrigada. Voltem sempre, tá? O Plural está sempre aí aberto, as portas para vocês. Gratidão. Prazer nosso. Gente, eu também gostaria muito de agradecer a Deus, a minha família, que são as bases da minha vida, a vocês que nos assistem, nos acompanham pelas nossas redes sociais, a minha equipe, porque televisão é um trabalho de formiguinha, que a gente precisa um do outro, e deixar uma mensagem muito bonita hoje para vocês, tá? Eu não sei se a vida ela é curta ou ela é longa demais, mas eu sei que nada do que a gente vive tem sentido se a gente não tocar o coração das pessoas. Um grande beijo para você, até o próximo Plural. Fiquem com Deus, gratidão. Reca, solta o som. Gente, obrigada. Marcelo, a gente conhecer melhor. Obrigada, viu? Vocês são muito bons.
melhor da vida são as coisas preparadas com amor. Na padaria Nobreza do Recreio não é diferente. Saboreie nossas delícias e tenha uma padaria para chamar de sua. Grande variedade de pães, bolos, doces e refeições de qualidade. Tudo fresquinho para você. Nobreza do Recreio, sua padaria carioca com toque português.